Pequei e agora? Sobre isso que nós vamos falar aqui nesse momento. Muitas pessoas nos perguntam o seguinte: Thiago, poxa, eu estou desanimado, eu estou triste, eu acabei pecando, cara, eu acabei caindo, eu acabei cometendo um erro diante do Senhor. Como é que eu devo proceder agora? Para que a gente possa entender um pouco sobre esse assunto, eu quero relatar um pouco sobre a história de Pedro, né? Mateus capítulo 26, verso de número 69, vai nos relatar que uma certa feita, Pedro estava no pátio, quando Jesus estava para ser crucificado. Uma criada chega até Pedro e diz o seguinte: ei, você é um deles, você parece com ele, você anda com ele. E Pedro 3 vezes nega a Jesus, de uma maneira em que a profecia dita por Jesus é confirmada, que antes que o galo cantasse, Pedro o negaria 3 vezes. Naquele momento ali, Pedro se sente tão mal, se sente tão arrasado por ter feito aquilo, mas eu preciso lembrar o início da história de Pedro, um homem que pescador, Jesus chama para ser pescador de homens, uma história fantástica, um ministério extraordinário começa a surgir em Pedro. Só que durante a trajetória de Pedro, algumas circunstâncias vai acontecer, mas não vai tirar Pedro do propósito. Olha que interessante. Pedro, uma vez, é tomado pelo Espírito Santo e revela quem Jesus é diante de todos os homens. Por que não se lembrar daquele momento quando ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Jesus vai olhar para Pedro e dizer: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque quem te revelou não foi carne e sangue, mas foi o Espírito do meu Pai que está no céu. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem. Mas o mesmo Pedro é aquele que, quando está diante de Jesus, Jesus fala assim: eu tenho que morrer, eu vou para a cruz, o meu propósito é morrer no Calvário, e eu vou ser entregue. Pedro vai dizer o seguinte: não, mestre, eu não vou permitir que isso aconteça. O mesmo Jesus olha para o Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, porque tu cogita das coisas da terra e não das coisas do céu. Mas esse mesmo Pedro agora, capítulos depois, diz para Jesus: eu estou contigo para o que der e vier, não permitirei, mestre, que tu vai morrer. E Jesus olha para o Pedro e diz: tu me negarás, tu irás pecar, tu irás errar, tu irás me entregar. E Jesus agora falando isso se cumpre no capítulo 26. Só que caí, pequei, e agora? Olha o que Pedro vai fazer. O texto diz que Pedro olha para Jesus, e naquele momento ali Pedro é movido-se por íntima compaixão. O coração de Pedro começa a ser contrito naquele momento. E por que não se lembrar do livro de Salmos, que quando diz que Jesus, Deus, ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Queridos, talvez você que ouve este vídeo nesse momento esteja se sentindo culpado porque você pecou. O apóstolo João vai escrever na sua carta de 1 João capítulo 2 dizendo o seguinte: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se vocês pecar, nós temos um advogado fiel. Ei, se você caiu, se você pecou, se você falhou, não desista, não pare, porque este mesmo Pedro, após pecar, Jesus vai se encontrar com ele no capítulo 21 de João e dizer: Pedro, tu me amas? Se você caiu, se você pecou, ainda existe algo que pode te unir de volta a Deus, e é este amor, e foi por este amor que ele se entregou por nós, porque Deus provou o seu amor para conosco quando nós ainda éramos pecadores. Então eu digo para você, jovem, para você que me ouve nesse momento, talvez você caiu, você pecou, você errou, mas ainda há solução, ainda há jeito através do sangue do Cordeiro. O amor de Deus lança fora todo medo. Vai ainda acontecer uma restauração. Perceba que esse Pedro, eu encerro aqui agora este vídeo, Pedro vai, um capítulo depois no livro de Atos, na sua primeira pregação, Pedro vai convencer através do Espírito Santo 3.000 almas para o reino de Deus. Se Pedro tivesse desistido, aonde estariam essas 3.000 almas? Não desista, porque o sangue que foi vertido no Calvário pode te purificar de todo pecado. Deus abençoe.